Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Caminho do Angotique, onde a conectividade, a inovação e a transformação digital são os nossos grandes protagonistas. O podcast A Caminho do Angotique é o espaço que nos vai levar ao maior evento voltado às tecnologias de informação e comunicação de Angola, a decorrer de 11 a 13 de junho no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda. E o lema central para esta grande edição é Na Rota da Transformação Digital. Nelson Lopes é o meu nome. Viva, Júlio! Viva! Saudações tecnológicas para todos que nos acompanham através da nossa plataforma no Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. Este é o podcast A Caminho do Angotique, que nos levará nos dias 11, 12 e 13 de junho no Centro de Convenções de Talatona, onde acontecerá a maior praça de demonstração tecnológica de Angola e do mundo. E se ainda não garantiu o seu ingresso, o momento de fazer-lhe agora por via dos nossos canais digitais. Nosso site é o www.angotique.ao e o nosso Facebook, Instagram e o YouTube é Angotique Angola. Também pode acessar através do nosso código QR, não é? Que está aqui abaixo. E o tema de hoje é Startups angolanas na rota da transformação digital. Isso mesmo. E hoje temos 3 convidados, mentores de startups. Sim. Mas antes de darmos a conhecer os nossos convidados de hoje, é hora de agradecer uma vez mais os nossos patrocinadores oficiais. Certamente, porque sem eles nada seria possível acontecer esse maior evento de tecnologia De informação e comunicação, sim, né? Angola. nacional e internacional. Sim. Começamos por agradecer a Mercury, que nesta edição é co-organizador. Angola Cables, O Fadicom, New Cognito, o GGPN, Zap, a Huawei, Loway, a TIS, Omnidata, o Inacom, Intgest, a Unitel Fadcom, e a Real Distribution. certo? Muito obrigado por estarem connosco nesta grande edição do Angotique, na rota da transformação digital. E aproveitamos também estender os nossos agradecimentos para todos aqueles que nos acompanham, não é? Através das nossas plataformas já aqui citadas e os nossos convidados. Seja bem-vindo, Carlos Manuel Sebastião, diretor da GC Green Inovação Tecnológica. Seja bem-vindo. Pode usar os microfones. Está ligado? Ok, muito obrigado e Seja bom dia bem-vindo. a todos. Igualmente também, Nelson Jesus, CEO da Interexpress África, Tecnologia e Serviços Limitada. Muito obrigado. E também Ismael Sozinho, que é cofundador e CEO da Moodrace. É assim mesmo, não é? Exatamente, Moodrace Angola. Moodrace. Seja bem-vindo. Portanto, esse é o 10º episódio, né? 12º episódio do podcast. 12º episódio, A Caminho do Angotique. Para começar, eu gostaria que os nossos convidados fizessem uma breve apresentação das suas startups e quais são os principais serviços e soluções que atualmente oferecem aos seus clientes. Podemos Uma começar questão aberta. da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Sim, É melhor uma pergunta aberta. Então vamos começar com o Ismael sozinho. Sim. Boas. A Moodrace é uma solução digital que nasce com o objetivo de conectar criadores nacionais ao ecossistema digital. Nós vemos vários criadores que têm ótimas peças, ótimos feitos, mas ainda assim sentimos que a moda passa muito fora daquilo que é a digitalização. Então, nós criamos uma solução que irá basicamente facilitar a descoberta e a conexão desses criadores ao nosso ecossistema digital. Não só os criadores nacionais, mas nós entendemos também que o mercado informal, um dos mais recorridos diariamente, que movimenta milhares de kwanzas, ainda passa muito pelo informal. Então, a nossa solução vem também para ajudar naquilo que é a transformação e a digitalização desses negócios informais, dando assim aos nossos usuários uma melhor experiência de compra de artigos de moda. Obrigado. A Interexpress é simultaneamente uma startup e é um produto. Portanto, nós estamos a fase de desenvolvimento ainda uma plataforma, tanto que é 100% angolana, desenvolvida por engenheiros jovens angolanos, tanto com o objetivo de apoiar os esforços de organização e também digitalização do transporte coletivo urbano. Portanto, nós pretendemos, por via disso, facilitar o processo de facilitar o acesso ao transporte público coletivo urbano, tanto diário, que é um dos setores que movimenta muitas pessoas e simultaneamente muito dinheiro, mas que ainda carece de alguma organização, alguma previsibilidade e alguma eficiência. Então, também temos como objetivo ajudar no processo de conexão entre passageiros, agentes, que é um elemento que nós temos dentro da nossa plataforma, e também os operadores de serviço de transporte, de forma fácil, segura e adaptada à nossa realidade angolana.
Portanto, queremos, por via disso, também facilitar, portanto, contribuir na melhoria da mobilidade urbana. Tanto na redução das dificuldades, como eu disse, de acesso ao transporte público, coletivo, e, finalmente, portanto, ajudar na melhoria da eficiência das cidades a nível de Angola. Obrigado. A GC Green Inovação Tecnológica é uma empresa de direito angolano, uma startup, cujo principal objetivo é levar os serviços de conectividade de internet, essencialmente internet via satélite, às zonas remotas. É assim que o nosso projeto de bandeira é o projeto Kimbonet. Tem como o próprio nome diz, Kimbonet, é levar a internet naquelas zonas onde há grandes dificuldades em termos de conectividade. E o principal segmento que nós pretendemos atingir é a juventude. É assim que aderimos ao programa Conecta Angola. Somos parceiros do GGPN no âmbito do Conecta Comercial e já temos instalado um site. Começamos com a agricultura no projeto Aldeia Nova e lá identificamos a potencialidade para também implementarmos o próprio projeto Kimbonet. Então, basicamente, e temos estado também a trabalhar, de momento, em soluções que possam atender os outros segmentos. Obrigado. Ouvimos muito bem e atentamente, não é? Daquilo que é as vossas startups. Mas o que nós queremos saber, como surgiu a ideia de criar cada projeto? Podemos começar pelo meio. Portanto, a ideia surgiu da observação diária dos desafios com o acesso ao transporte. Eu creio que todos nós, em algum momento, já vimos como é que funciona a cidade de Luanda, o acesso ao transporte, sobretudo nas horas de pico, nas horas de ponta. Uhum. Então, essa observação cuidada, atenta, levou-nos então a olhar para o setor, olhar para o segmento como uma oportunidade para desenvolver um produto que possa atender, na verdade, a necessidade que as pessoas têm, por um lado, de transporte, mas também ajudar como eu dizia inicialmente, ajudar no processo de organização, digitalização, porque sabemos que ainda é muito... Os informáticos falam que é muito analógico, né? Então, no sentido de trazer para o digital aquilo que já funciona. Portanto, não temos nenhuma pretensão de anular o que já existe, mas ajudar a melhorar o processo, portanto, de oferta de serviço de transporte, de acesso por parte de passageiros, portanto, mas de uma forma já digital. Exato. Eu vou dizer que o nosso projeto nasce como uma espécie de uma aventura. Mas nós identificamos, de facto, a necessidade de levar esses serviços de conectividade para as zonas remotas e, sobretudo, dar oportunidade àqueles segmentos sociais que não têm como suportar os custos ligados aos serviços de internet. E então nós identificamos que podíamos levar pequenos serviços nas zonas com dificuldades em termos de conectividade para que os jovens pudessem, por exemplo, instalar um pequeno cyber e outros serviços ligados às tecnologias. E é assim que, como se diz que a sorte persegue os audazes, parece o projeto, é verdade, o projeto Conecta Comercial. Dizemos, uau, está ali a grande oportunidade, então nos candidatamos, participamos do concurso e fomos uma das startups, as primeiras exatamente selecionadas, e ali juntamos o útil ao agradável. Então vimos, olha, está aqui a grande oportunidade. Hoje, graças ao GGPN, já temos a possibilidade, porque nós tentamos negociar com alguns provedores, víamos de internet, víamos que de facto havia alguma dificuldade, mas com o Conecta Comercial vimos que temos ali então uma minadora, já temos a possibilidade de levar esses nossos serviços, esse nosso projeto lá onde for necessário. Eu acredito que todos nós aqui já tivemos uma vez de ir ao São Paulo, ao Kikolo, ao Hoje Ainda ou algum outro mercado nacional. E a Modra surge exatamente da experiência vivida de ter que fazer a aquisição de um artigo num desses mercados. Imagina teres que sair da tua casa por volta das 6, 8 horas e ir ao mercado procurar algum utensílio ou item para montar, digamos assim, um outfit, né? Dado lá o que tu tinhas prospectado na tua mente, não tinha se calhar no primeiro local, na primeira loja que entras. Então tens que sair e procurar outras. E tu vais viver nesse ciclo. Tem que procurar de loja em loja e por vezes tem um mercado que é um caos.
está lá muita gente, é uma tremenda enchente, depois vai o sol da tarde, vai outros constrangimentos, né, que dificultam essa experiência. E numa das experiências que fez com que fosse o maior gap ou o maior gás, eu fui assaltado, né, mesmo levando a pasta à frente, ainda fui assaltado neste dia. Então foi de uma experiência frustrante, como ter que fazer a aquisição de um artigo de moda, que na verdade eu digo que a experiência deveria ser prazerosa. Infelizmente não foi das melhores experiências para ser vivida, mas é o que dizem, né? Nós é o que nós temos e devemos aguentar. De pensamentos como esse, ter uma experiência não muito satisfatória, nós decidimos pensar numa solução que poderia formalizar esses negócios informais e dar aos nossos usuários uma melhor experiência de aquisição de moda. Isso e outro ponto que nos faz combinar muito a união, a interseção entre o setor informal, o setor de compras, a área criativa nacional, é que dentro da família nós temos, digamos, a veia criativa em exceção, né? Tem alguns estilistas que geralmente eventos familiares fazem toda a produção de roupa para toda a família. E acredita, os outros visitantes, quando vejam, né, toda a família assim vestida, perguntam: onde é que vocês encontraram essas roupas? Não, foram roupas feitas por um estilista que nós temos na família. E denota isso que ainda há uma pouca visibilidade dos criadores nacionais. E eu em si identifico que o meu familiar, que é estilista, não deveria simplesmente produzir só para a família ou para as pessoas que o conhecem, que o circundam. Então, se a gente criasse uma solução que pudesse conectar e fazer com que as pessoas, de certa forma, numa experiência prazerosa, pudessem descobrir de maneira mais vivida quais criações nacionais têm sido feitas, então eu acho que seria algo bem proveitoso. Então foi dali que surgiu a Modress. Volta da moda. A próxima questão também é uma aberta. Como avaliam atualmente o ecossistema das startups em Angola? Vamos começar? Sr. Nelson. Avalio como um setor em extensão, em crescimento. Há muitas soluções que vamos experimentando hoje no dia a dia, com um certo orgulho de ser um produto feito em Angola por pessoas que vivem a realidade do país no dia a dia. Portanto, creio que nós temos aqui um campo aberto, temos aqui uma via expressa que vai permitir que o ecossistema se transforme todos os dias. Mas penso que é um campo grande, vasto, mas com capacidade para absorver todas aquelas ideias, todos aqueles projetos, todas aquelas visões que caibam no sentido de trazer melhoria à nossa vida enquanto país, enquanto população. O facto de o Angotic este ano ter mais de 300 startups cadastradas, apenas as que foram selecionadas, isso não denota o número das que foram inscritas. Isso para mim representa um aumento significativo naquilo que é o crescimento, a criação de soluções locais que resolvem problemas locais. Então a transformação digital, o setor ou as startups têm realmente impulsionado muito o nosso ecossistema e nós diariamente temos visto soluções reais que têm realmente feito mudanças significativas nos problemas que nós enfrentamos dentro do nosso país. É o que nós estamos a ver aqui. Três soluções inovadoras, que resolvem problemas reais, e com muito orgulho são produzidas em Angola. Na edição passada foram mais de 180 e nessa mais de 300. Como é significativo. Não, e só para reforçar isso, é tão verdade que já levou o Executivo, a Assembleia Nacional a legislar sobre este setor. Quer dizer que sobre a lei das startups. Exatamente. É um crescimento que depois também temos aí um outro fator. Angola é um país essencialmente jovem, penso que é o quarto ou quinto país mais jovem do mundo. E nós vemos, por exemplo, a força que a nossa juventude tem, porque a maior parte das startups são constituídas por jovens e há um grande reflexo naquilo que tem sido os certames internacionais, a participação da Angola, onde vão jovens nos concursos de robótica, nas feiras de Nuremberg e outras. Então,
Quer dizer que isso tudo denota que há de facto aí um grande crescimento nesse segmento. Sobre crescimento na área que atuam, não é? Que papel a inovação desempenha no crescimento das vossas empresas? Uma empresa que não inova morre. Então nós temos estado constantemente a pensar em novas soluções. Aliás, aí eu vi aqui os meus colegas de painel. Problemas é que não faltam, não é? Mas eu prefiro chamar de desafios. O termo problema às vezes assusta. Desafios é que não faltam. E é bom, vivemos numa sociedade cheia de desafios. Quer dizer que também há aí todo um conjunto de oportunidades. Então a inovação é um fator preponderante para atender a esses todos os desafios. Para nós, a inovação é um fator, mas representa o ADN da nossa empresa. Eu digo a inovação e a tecnologia, que nós criamos a nossa solução exatamente por base desses meios canais, né? Para culminarmos a inovação, trazermos uma nova experiência simplificada que realmente traga um benefício para os nossos usuários, e a tecnologia para realmente automatizar e melhorar como é feito os processos manualmente. Então isso é algo que está dentro daquilo que é a concepção do nosso projeto. Basicamente, a inovação, a solução que nós trazemos, qualquer uma das três startups aqui, portanto, traz a inovação. Portanto, olhamos para uma dificuldade e estamos aqui a falar de um mercado essencialmente informal. Portanto, creio que nas estatísticas nós devemos ter mais de 70% de informalidade na nossa economia. Portanto, e todas as soluções que nós vamos trazer, acredito que as outras 297 startups não estão aqui, portanto, também vão assentar o seu dinamismo, o seu funcionamento, tanto na inovação. Portanto, não é possível falar de uma startup, na perspectiva do que nós estamos a trazer aqui, que não tenha o centro, como disse aqui o meu colega, portanto, não tenha no seu ADN, no centro do seu ADN, a inovação. Então, portanto, é impossível fazer isso sem inovação. Então, desse modo, toda a nossa vida, toda a nossa vida enquanto startups, ela circunda, ela roda, ela anda à volta da inovação. Sim. Que novidades a GC Green está a preparar para apresentar nesta edição do Angotic? Bem, é uma que nós não podemos divulgar no momento. Menos uma. Mas por enquanto o nosso cavalo de bandeira é o projeto Kimbonet. Mas é a primeira oportunidade que nós temos de apresentá-lo publicamente. Exatamente. Muitas novidades. Para a Modrace, quais foram os maiores desafios encontrados no processo de crescimento das startups? Maiores desafios encontrados no processo de crescimento da startup. Eu digo que o primeiro desafio é realmente a inclusão do informal dentro de uma estrutura digital. Apesar de nós notarmos um crescimento exponencial naquilo que é a criação de soluções digitais, o setor informal ainda é muito predominante no nosso mercado. E a aceitação e, por vezes, também a falta de literacia digital parte de muita desculpa a redundância, a parte do setor informal, denota aqui um grande desafio para nós, visto que o que nós queremos transformar é a digitalização deste setor. Então, aqui a falta de literacia digital, a inclusão digital por meio dos nossos softwares tem sido uma grande dificuldade. E por outra, de parte mais interna, né, digamos que no início da construção da nossa startup, nós ainda tínhamos era uma ideia que nós queríamos realmente resolver, estar a viver esse problema, mas nós não tínhamos know-how suficiente ou estrutura suficiente para conseguir realmente transformar uma ideia numa solução que realmente fizesse sentido para as pessoas. Então, eu acho que não só para a nossa, mas para algumas startups que têm se criado, a concepção em si do desenvolvimento do projeto ou do processo é uma parte muito desafiadora. E nós realmente vivemos durante um ano só no processo de construção, maturação da ideia, a validação do projeto, validação do problema. Então, esse é realmente um desafio enorme para startups, mas também uma das melhores experiências de se viver no desenvolvimento, na criação de soluções. Então,
é de que são desafios que nós devemos aqui engolir e dar soluções para eles. Para a Interexpress, que oportunidades eventos como o Angotic podem trazer para startups e empresas tecnológicas? Uma das principais oportunidades é que o Angotic serve como uma montra. Portanto, é uma montra de exposição onde, portanto, as soluções que fazem sentido, que resolvem problemas reais, ganham a atenção de quem está lá, tanto de visitantes, de patrocinadores, de investidores. Portanto, é uma montra. Mas também, portanto, por outro lado, entendo que uma feira como a Angotic, uma montra como a Angotic é uma oportunidade portanto, única para parcerias estratégicas. Portanto, então, a partir dali, creio que o Angotic funciona muito bem como um ensaio para que as pessoas vejam aquilo que estamos a fazer como Interexpress, como startups em Angola. Diretor Carlos Manuel, Exato. que expectativas tem sobre a participação do evento Angotic? Olha, só para termos uma ideia, indo aqui na esteira do que meus colegas acabaram de dizer, vejam só pelos números. Nós na edição passada eram cerca de 180, mais de 180. Exato, e hoje estamos acima das 300 empresas. Então a grande expectativa é essa de que as empresas se vão dar a conhecer, vão surgir mais oportunidades de parcerias e também a própria, falando da parceria, as networks, não é? Vai haver todo um conjunto de oportunidades que vai permitir com que os nossos negócios, as nossas ideias possam escalar. Então, aí todo um conjunto de oportunidades que serão mesmo muito grandes. Algumas delas nem conseguimos descrever aqui, só vamos conhecer na hora. Exatamente. Uma vez mais, se ainda não garantiu o seu ingresso, o momento de fazer ali agora. O nosso site é www.angotic.ao, nosso Facebook, Instagram e YouTube é Angotic Angola. Para a Modrace, como a Modrace avalia a importância da transformação digital para os jovens empreendedores angolanos? A transformação digital é realmente um fator muito essencial para o crescimento dos nossos jovens. Nós estamos a ver o crescimento mundial todos os dias com as inteligências artificiais e a transformação digital. E nós claramente não podemos ficar a parte disso. Nós devemos realmente conseguir conciliar, né, a transformação mundial e conseguir andar igualmente de pés andado. Porque o que se está a tentar fazer com a transformação digital é melhorar, trazer mais eficiência, rapidez e menos custos naquilo que são as concepções de fatores que nós fazemos outrora de forma manual. Então nós não podemos ficar atrás disso fora da rota de transformação digital, né? Então eu acredito que todos nós como jovens devemos todos fazer adesão massiva a esse mesmo fator. Para a Interexpress, quais são os maiores desafios tecnológicos enfrentados atualmente pelas empresas angolanas no setor em que atua? Portanto, creio que um dos maiores desafios do ponto de vista tecnológico, podemos olhar para o acesso à internet. Como está aqui o Kimbo, né, que facilita as pessoas terem acesso à internet. Um dos grandes desafios é o acesso à internet. Portanto, acho que ainda temos, é um pouquinho cara, é um pouquinho elitizado de alguma maneira, portanto, conseguir ter acesso à internet. Depois há todo um conjunto de saberes, de know-how que, portanto, precisa ser desenvolvido para que as empresas tenham essa possibilidade de crescer, portanto, tecnologicamente. Por exemplo, estava aqui a falar o meu colega há pouco tempo que, portanto, é difícil a concepção de um projeto, até porque não existem muitas portas abertas no sentido de cada um que tem uma ideia conseguir portanto, acessar aqueles que podem ajudar a ideia a ganhar corpo, a ganhar forma. Portanto, nós, particularmente, continuamos a ter um grande desafio. Nós começamos a desenvolver a nossa plataforma há 2 anos. Portanto, estamos nesse processo, todos os dias fazemos ajustes, ela ainda não está disponível para o público, mas todos os dias fazemos ajustes no sentido de, precisamos melhorar a percepção que as pessoas vão ter da solução que nós estamos a trazer. Então, creio que cada um no seu setor, no seu segmento, poderá descrever com detalhe aquilo que é a dificuldade que tem, que é o desafio que tem. Mas pronto, nós trazemos esses exemplos daquilo que nós temos estado a viver ao longo destes 2 anos. Para Jesse Green, ainda sobre o Angotic 2026, que expectativas tem em relação à participação no evento? A expectativa que nós temos é boa,
é de que vamos ter a oportunidade de nos dar a conhecer, vamos ter a oportunidade de construir e cimentar as parcerias já existentes. Também acreditamos que teremos um forte intercâmbio com as startups e demais empresas já consolidadas no mercado que se vão fazer presente. Então sairemos dali com uma bagagem cheia de novas oportunidades. Nós acreditamos nisso. Ismael Sozinho, representante da Modrace, não é? Que novidades ou experiências a Modrace vai levar para o Angotic 2026? O Angotic será o palco onde nós vamos transformar a percepção de uma experiência de compra para as pessoas. Não simplesmente uma experiência de compra, mas de descoberta. O que a Modrace vai representar ou oferecer para os visitantes será uma nova forma de fazer descoberta e aquisição de artigos de moda. Nós iremos aqui fazer a interseção entre o setor criativo digital, cultural e o setor de moda nacional, não é? O que nós queremos realmente oferecer fora da aquisição de artigos de moda que nós prospectamos fazer com a Angotic é realmente poder firmar parcerias interessantes, é transformar as Fashion Weeks fora de uma experiência simplesmente de passarela, mas dar às pessoas a oportunidade de conseguirem aquisicionar artigos que são vistos nas Fashion Weeks pelos estilistas ao vivo, ter uma experiência diferente e imersiva, mesmo não estando presencialmente naquilo que são os eventos de moda, mas conseguirem de tal modo ter acesso às mesmas oportunidades, aos mesmos artigos que esses eventos de moda disponibilizam para as pessoas que lá visitam. Então as pessoas só podem esperar bom dress nesse dia. Nelson de Jesus, como as soluções da Interexpress têm ajudado empresas e utilizadores no dia a dia? A solução que a Interexpress, portanto, se propõe a apresentar é especificamente para mudar a experiência de um passageiro que precisa apanhar um táxi, um azul e branco, no dia a dia. Portanto, a nossa solução propõe duas coisas fundamentais, ou três coisas fundamentais, eu já dizia há um pouquinho atrás, que é ajudar no esforço de organização, previsibilidade e também na eficiência. Organização já sabemos, há todo um conjunto de técnicas que têm que ser digitalizadas, tanto para que as pessoas tenham uma certa facilidade no processo de se transportar, de se locomover. Então não preciso de estar necessariamente às 5 da manhã num ponto para apanhar o táxi, eu consigo fazer isso. Portanto, consigo programar a minha vida a partir da nossa plataforma. Portanto, também não preciso de pagar. O Interexpress tanto tem integrado em si uma carteira digital, tanto cuja personalidade é assegurada por um parceiro, uma fintech angolana. Portanto, os pagamentos serão feitos dentro da própria aplicação. Portanto, há todo um processo, uma experiência diferente daquilo que acontece hoje. De lembrar que este é o podcast A Caminho do Angotic, que nos leva no maior evento nos dias 11, 12 e 13 de junho, no Centro de Convenções do Talatona, em Luanda. É uma questão aberta, não é? Transformação digital, conectando com as startups. O lema desta edição é na rota da transformação digital. Como as vossas startups se identificam com este lema? Pode? Sim. Transformação digital, só o facto de nós levarmos a conectividade para aquelas zonas onde tradicionalmente têm sido difíceis. Vamos à internet e outros serviços ligados a esta mesma internet, já estamos a entrar nesta rota da transformação digital, porque ao levar a internet, a levar a conectividade e serviços, vai permitir com que empresas, população e todos aqueles os utentes tenham um acesso ao mundo digital, contrariamente ao que acontecia antes. Então tudo isto vai levar todo um conjunto de transformações. Melhor acesso, serviços como saúde, cidadania, educação, enfim. Então entra nesta rota da transformação, quer dizer que vão entrar todos lá na estrada. É a rota, não é? Eu creio que cada um de nós já experimentou algum conforto de fazer, por exemplo, pagamentos, né? Estou a falar de pagamentos especificamente de serviços
sentado em algum ponto, no escritório, tanto em casa. Se eu tivesse que pagar a televisão, por exemplo, como era antigamente, que eu tenho que... Não, a televisão eu nem falo, eu falo do telefone. Tanto quem antigamente era ali na Angola Telecom, no largo das Heroínas, havia ali um edifício. E eu lembro-me, eu e o meu irmão saíamos cedo de casa, tanto éramos obrigados, éramos os mais novos, tínhamos que ir e ficávamos o dia todo na fila. Hoje ninguém faz mais isso. Tanto hoje as pessoas compram a recarga para o telefone, pagam a televisão, pagam a energia a partir do conforto do seu... Na rota da transformação digital mesmo. Exatamente. Portanto, hoje nós queremos também trazer esse desafio para quem se locomove. Portanto, não de forma... As viagens são partilhadas, mas ainda assim com algum conforto, com alguma eficiência, sem precisar lutar como é hoje no dia a dia. Então imagino que tudo isso é um processo de transformação. Tudo isso é um processo... Portanto, é uma rota, é uma via expressa em que nós vamos trazer soluções para quebrar aquilo que funciona hoje muito manualmente e trazer às pessoas esse conforto de poderem gerir a sua vida a partir do seu telemóvel ou do seu dispositivo eletrônico. Tal como o colega disse aqui, é realmente mudar as experiências ou quebrar as experiências que nós hoje fazemos manualmente e transformar elas numa melhor experiência. Nós já não precisamos ter que perder 8 horas, 4 horas, 5 dias do nosso dia para fazer a aquisição de algum artigo ou descobrir um artigo de moda. Nós podemos simplesmente estar no nosso conforto de casa com um smartphone, um laptop, a fazer a descoberta do que se tem criado de artigo de moda, fazer uma pesquisa filtrada com uma imagem, né? Então, hoje em dia, a rota da transformação digital é justamente para isso, para melhorar as nossas experiências e simplificar os processos manuais que nós temos hoje em dia. Então nós não podemos ficar de par dessa estrada. Exato. O Angotic acontece de 11 a 13 de junho no Centro de Convenções de Talatona e vai reunir durante 3 dias empresas, startups, especialistas e decisores para impulsionarem o futuro digital do continente. Inteligência artificial, automação e digitalização estão em destaque. Como as startups devem adaptar-se a estas tendências? Fazer uma adesão imersiva a estas tendências. Para alguns, inteligência artificial denota ameaças, mas para alguns pode representar um avanço significativo e melhoria nos processos manuais que nós fazemos. Então, falando de forma particular e dentro da nossa startup, o que nós queremos fazer com a inteligência artificial é melhorar como nós fazemos a descoberta de artigos de moda e até mesmo seleção do que é necessário para nós. Não só necessário, nós também temos uma componente que serve basicamente para aumentar as vendas dos nossos usuários. Então nós conseguiremos com a inteligência artificial fazer buscas com base históricos de compra de recorrências em pesquisas da internet que geralmente os usuários fazem, né? Já é possível fazer uma busca muito filtrada e imersiva aos bancos de dados da internet com meio da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial poderá o que fazer e dar aqui alguns filtros e insights necessários sobre melhorias ou pontos ou até itens específicos de tendências do mercado, né? Então, nós não devemos ficar a par disso, nós devemos fazer um uso controlado e direcionado àquilo que nós queremos oferecer para os nossos usuários. Creio que todas essas soluções, elas convergem num ponto, que é melhorar a eficiência de qualquer startup. Entretanto, para as startups, são empresas que estão em início de atividade, qualquer uma dessas soluções acaba sendo uma ajuda, um apoio para a redução de custos. Se nós programamos inteligência artificial, por exemplo, para atender algumas chamadas, tanto esclarecer algumas dúvidas ao utentes, tanto sem querer advogar a dispensa de seres humanos para a execução de algumas tarefas, tanto acaba sendo benéfico para o orçamento de quem está a começar. Estou a falar da inteligência artificial especificamente. E todas as outras componentes, creio que elas vão contribuir muito para que haja automação, por um lado, né, que deixa de haver muito trabalho manual. O ser humano tem a tendência de cometer erros, depois está cansado, tem uma noite mal dormida. Há muitas coisas que podem levar um ser humano a não ser eficiente
ou eficaz naquilo que esteja a fazer. Portanto, mas se tivermos algum componente tecnológico que facilite esse processo, muito dificilmente ele pode cometer erros e diminui, entretanto, essa intervenção humana num determinado processo. Mas eu penso que são essas duas coisas, da nossa perspectiva, são esses dois pontos. Por um lado, é diminuição de custos, é gestão de orçamento, portanto, melhor para algumas coisas que podem ser delegadas efetivamente à tecnologia, ou para outras é também para evitar que haja o excesso de intervenção humana nos processos. Diretor Carlos? Sim, obrigado. Eu acho, só para complementar, estes três elementos, como disse meu colega, aumentariam a eficiência e é uma grande oportunidade para escalarmos os nossos negócios. Uma vez que é o espírito das startups, né, que são empresas que lá surgem num ambiente de incertezas e têm o potencial de escalar muito rapidamente. É uma grande oportunidade se nós juntarmos a inteligência artificial, a digitalização e a automação. Agora, é importante que também nos preparemos o nosso capital humano no sentido de abraçar, sem alguns receios, e abraçar da melhor forma esta inteligência artificial, porque nós sabemos que também existem alguns problemas associados ao seu uso, porque hoje também há a tendência de pensar que a inteligência artificial é uma panaceia, é um remédio para todos os males. Então, é necessário que haja um equilíbrio e que o pessoal esteja preparado para usá-la de forma equilibrada. Senão, por exemplo, o meu colega está a trabalhar no segmento da moda. Existem determinadas tendências que depois levam a, como é que eu posso dizer, parece que há uma espécie de duplicidade, quer dizer que aquilo, vejam, por exemplo, o que está acontecendo hoje com estas músicas baseadas em inteligência artificial. Estou a ouvir, já sabes. Exatamente. Então é bom que nos preparemos, mas é uma grande oportunidade que nós temos. Temos que nos treinar bem para abraçá-la da melhor forma. Mas digital uma vez mais. Exato. Sabemos nós que o governo de Angola, através do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, tem levado a cabo algumas reformas, não é? E construído algumas infraestruturas a nível do setor. Mas ainda assim, que setores ainda precisam de maior transformação digital em Angola? São tantos setores. Na verdade, a impressão que eu tenho é que são muitos os setores que já aderiram à transformação digital. Mas qual é o grande problema? É o uso que nós fazemos daquilo que já temos. Vou dar um exemplo ao Ministério da Justiça, o bilhete de identidade. Certo. Foi um dos setores que aderiu em grande à questão da transformação digital, mas até hoje continuamos a ter problemas. Então acho que ali há um conjunto de fatores que também precisam ser tidos em conta. A capacitação do capital humano. Há pessoas que vão para determinados países e dizem que há tecnologias que nós temos em Angola e nestes países que aparentemente são mais avançados em relação a nós, não têm, mas eles sabem tirar o melhor proveito. Então vamos fazer um inventário, não é, daquilo que já se fez e saber até que ponto é que nós temos sabido tirar o melhor partido. Essa é a minha opinião. Creio que na senda da transformação digital, e a minha preocupação é olhar sempre para o excesso de informalidade que nós temos na nossa economia. Creio que há ali grandes oportunidades que podem ser aproveitadas, tanto com investimentos específicos, direcionados, para permitir que as pessoas sejam incluídas, não só do ponto de vista digital, mas também do ponto de vista financeiro. Temos algumas soluções, portanto, de pessoas não bancarizadas, mas que conseguem transacionar dentro do setor financeiro, tanto via do mobile money e outras soluções. Mas creio que há grandes oportunidades que podem tanto ser aproveitadas dentro do setor da economia informal. Como dizia meu colega há pouco tempo, portanto, o Ministério da Justiça, por exemplo, digitalizou os seus serviços. Em quase todo o país nós conseguimos tirar uma certidão, um bilhete de identidade já sem muita dificuldade. Entretanto, temos uma franja grande da população que ainda não tem acesso a esse serviço. Portanto, há essas oportunidades todas
que vão só podem ser benéficas para a melhoria da nossa situação econômica, para a melhoria dos nossos serviços em Angola. Então, creio que há ali uma oportunidade grande dentro do setor informal, tanto no sentido de que sejam trazidas soluções, construídas infraestruturas para integrar cada vez mais angolanos. Eu acredito que o nosso governo tem sim implementado, instalado dentro do seu modo operando a transformação digital ultimamente. E há pouco mencionamos também a aprovação na generalidade da lei das startups, que representa também uma grande parte da aceitação daquilo que é a transformação digital pelo nosso ministério, né? E isso para mim denota sim que há pelo governo a iniciativa de aderirem à transformação digital. Mas a perspectiva que eu tenho é que ainda não está a ser feito da melhor forma ou digamos, de um modo muito massivo, né? Porque nós ainda temos sim setores que requerem ou que carecem de muitos processos manuais, né? E que claramente com a inclusão da transformação digital nós estaríamos ali a melhorar processos. E eu vou aqui novamente citar um setor que eu atuo, que é a economia criativa, né? Nós quando pensamos hoje em falar sobre questões culturais, nacionais, nós pouco falamos sobre coisas digitais. Então, nós aqui vemos também uma grande brecha ou uma falta de transformação, adesão à transformação digital por esses setores. Então, há ainda oportunidade e o nosso governo está assim a emergir para essa rota da transformação. E eu acredito, sim, transformação digital, eu acredito que em mais alguns tempos nós estaremos aqui a ver uma Angola transformada. Microfone? Exatamente. O Pagotique representa isso. Não, de toda forma, há sim investimentos, pronto, mas estamos a olhar para setores específicos, né? Certo. Ainda dentro do paradigma transformação digital, como avaliam o futuro tecnológico angolano nos próximos anos? Como imaginam? Com as ferramentas certas, as oportunidades próprias, nós vamos estar bastante bem posicionados. Nem quero falar tanto dos outros de fora do continente, mas dentro do continente, tanto bastante bem posicionados. Aliás, nós, ao olharmos para algumas das nossas soluções já têm impacto em alguns países ao nível do continente. Então, mesmo, como dizia o colega, os vários concursos que muitos estudantes ou profissionais angolanos vencem em vários certames do mundo. Então é um exemplo claro de que no futuro nós vamos ter um país, do ponto de vista tecnológico, do qual nós nos vamos com certeza orgulhar. E nós falamos aqui, em nota introdutória, no início, que o Angotique representa não o maior palco tecnológico de Angola, mas de África. Sim, E isso denota que as soluções criadas aqui realmente têm feito um grande impacto a nível nacional, né? Então eu acredito que futuramente nós estaremos a ver aqui uma Angola que terá soluções a transformarem o mundo, não simplesmente Angola. Então realmente eu prospecto aqui uma grande evolução a nível de transformação digital. Olhando ainda na questão, não é? Mas vamos interligar com uma outra. Como a tecnologia pode acelerar o desenvolvimento econômico e social de Angola? Isso é óbvio. Se nós. Quer dizer, como? Exatamente. A pergunta. Mas é uma resposta muito óbvia. Vamos, por exemplo, usar como um paradigma a revolução industrial. Só fazer um bocadinho de história. Ver, por exemplo, as pessoas dizem: mas um exemplo, Portugal já foi uma grande potência, mas ficou no caminho porque não aderiu à revolução industrial, como aconteceu com a Inglaterra e outros. Então está ali. Se nós aderirmos em massa, e é sempre que eu tenho dito, não é? É aproveitar essa grande oportunidade que nós temos como país. Nós temos muita juventude, e é uma juventude com muita criatividade. Então o que é que nós temos que fazer como país? É ficarmos mais atentos e darmos mais oportunidades aos jovens, não é? Fazermos estes concursos de caçar talentos. E para essas empresas, por exemplo, sobretudo as jovens que vão participando em certames como este da Angotique, temos aí mesmo um dinheiro para financiar. E o que os meus colegas disseram, todos nós passamos por essas situações, é uma das dificuldades que as startups também enfrentam, o acesso aos financiamentos. E é necessário que o país disponibilize mais fundos, e às vezes fundos
perdidos mesmo, né? Financiamentos a título de fundo perdido. Para apoiar exatamente. Por quê? Porque dando esta oportunidade, porque um jovem que vê o seu contemporâneo ali a vencer um concurso e a vida a mudar, ele vai se esforçar. Então, e nós, em pouco tempo, nós acabaremos por criar aqui um ecossistema de cérebros e vamos, de facto, colocar o nosso país nesse contexto das nações como uma referência. Então, a tecnologia tem tudo para dar ali um grande impulso no desenvolvimento do país. A tecnologia é, na verdade, um grande aglutinador. Portanto, ele agrega, te permite que quem não esteja incluído num determinado ambiente possa estar incluído. Portanto, e olhamos para as plataformas digitais, né? Portanto, o que a gente consegue ver tanto em tempo real o que está a acontecer em qualquer parte do mundo. Portanto, isso é integração. A gente tem acesso à informação, tem acesso a dados que servem, com certeza, o propósito de qualquer empresa, qualquer projeto. E que creio sim que, portanto, com o devido investimento, como disse o meu colega, é importante se calhar surgirem mais fundos de capital de risco para permitir que essas ideias sejam testadas, sejam implementadas, tanto dando alguma folga a quem está a criar. É muito difícil ir à procura de financiamento. Aliás, se calhar a maior parte não está a fazer os investimentos com fundos próprios, tanto para conseguir alcançar alguma coisa. Portanto, se há uma estrutura que permita encontrar financiamento, tanto ter alguma, não vou dizer uma vontade, mas ter alguma folga, tanto de continuar a criar, porque algumas coisas são asseguradas, seria muito bom. Portanto, creio que aqui como eu estou a dizer desde o início, aqui um espaço muito grande para todos crescerem. Portanto, há grandes oportunidades que podem ser aproveitadas e o país sai, com certeza, bastante beneficiado. Exatamente, né? E eu partilho da mesma visão que os colegas aqui. A transformação digital, ela é fator de conectividade, né? Nós podemos aqui criar um ecossistema que poderemos conectar ambas as partes dentro do nosso ecossistema. E a isso também nós podemos utilizar como meio de criação de oportunidades. Nós vemos diariamente os nossos jovens a reclamarem sobre acesso ao financiamento. Nós poderemos claramente criar, tal como os caças-talentos, mais programas de incubação, mais programas de desenvolvimento de projetos que juntos têm a componente de algum financiamento ou algum subsídio que poderá ajudar de tal modo então na transformação, na melhoria desses mesmos projetos. Então, eu acredito que sim. Se calhar a ideia de uma bolsa de criadores, alguma coisa que facilite as pessoas continuarem a trabalhar, porque se não há isso, não há incentivo, se calhar nem sequer há muita informação disponível dos que já existem. Eu falo aqui especificamente dos fundos de capital de risco, aquilo que já existe, os critérios para acesso. Portanto, muitas boas ideias vão morrer da mesma forma como elas surgem. Exato. O momento agora é reservado para perguntas e respostas curtas. Mas antes, não é? Eu gostaria de saber se estão associados à Associação das Startups. Eu sou vice-coordenador provincial da AZ. Ok. Não sabia que existia. Olha, aqui o meu colega falou da divulgação. Não, mas aqui é a oportunidade. Não estou a criticar. Eu nem sabia que existia. Okay. Não estamos associados. Pessoalmente também não sabia. Mas é a oportunidade. Vamos já o link. Sim. São as vantagens que o Angotic tem. Ok. Uma das. E não é uma das aqui. Ok. Exatamente. Eu por acaso quis já mencionar faziam parte da AZ, né? Mas realmente nós estamos aqui a tentar, né, fazer um exercício de ampliar a nossa conectividade, a nossa expansão a nível nacional. Nós já estamos a atuar em algumas províncias, não simplesmente em Luanda, né? E o exercício que nós temos feito geralmente é realmente aqui a melhoria do ecossistema digital, né? A criar oportunidades e soluções que podem conectar as startups ao ecossistema, né? Poder conectar um associado a um mentor, alguma empresa vá do setor público ou até mesmo privado e fazer com que essas startups, esses projetos que estão a criar possam então, por meio de um ambiente de oportunidades, fazerem de tal modo a melhoria ou expansão daquilo que são os seus projetos, né? Então esse é o exercício maior que nós temos feito diariamente.
E este ano, para o Angotic, a título de exemplo, nós vamos levar 50 startups a nível de representar aquilo que é o nosso ecossistema, não é? Exatamente. Interessante. Uma oportunidade. Exato. Nelson? Momento de perguntas e respostas. Uma palavra que define inovação. Movimento. Movimento direcionado. Transformação, E movimento. a criatividade. Criatividade. Startup é sinônimo de Tecnologia. É sinônimo de crescimento. Desenvolvimento. Dinâmica interessante. Maior desafio de empreender em Angola. é uma só palavra. É uma só palavra. Eu diria infraestrutura. É o que é a burocracia? Dinheiro. Estás tocando financiamento. Tecnologia que vai dominar Angola nos próximos anos. Ou o mundo. Inteligência artificial. Também penso que é a inteligência artificial. Também. Nelson? O que não pode faltar numa startup de sucesso. Inovação constante. Digitalização do manual. Compromisso. Angotic em uma só palavra. Angotic representa a descoberta e possibilidades. Chutou duas. Visibilidade. Conexão. Um conselho para os jovens empreendedores. Já não é uma Não, já palavra. não. E olhando para a nossa câmera. Um conselho. Um conselho, sim. Pode deixar para os jovens empreendedores. Isso não sei se dá para dizer. A vida é dura. Ok. Um conselho para jovens empreendedores: a vida é dura. Tu podes fazer os planos e as coisas correrem exatamente ao contrário. Mas não deve desistir, porque a vida é dura e é injusta. Um conselho muito duro. Portanto, autoliderança. Portanto, os processos de criação de negócios nunca foram fáceis, nem mesmo nos países que têm cultura de negócio há centenas de anos ou há dezenas de anos mais do que agora. Nós temos apenas 50 anos como país. Portanto, o exercício de criar negócio nunca foi fácil. Portanto, é importante autoliderança, é importante renovação constante. Vamos ter desafios a todos os níveis. Quem não tem desafios na vida provavelmente não faz absolutamente nada. Então, vamos ter desafios de financiamento, vamos ter desafios de burocracia, vamos ter desafios de conseguir nos estabelecer, vamos. Mas só aqueles que persistiram, portanto, são as histórias que nós contamos hoje. Nós falamos de várias empresas, essas persistiram porque alguém teve, ou seja, essas existem hoje, são grandes corporações porque alguém decidiu persistir e autoliderar-se, independentemente de todos os desafios que teve à sua volta. Melhoria contínua. Eu acredito que, enquanto empreendedores, devemos continuamente apostar no desenvolvimento e melhorias dentro da nossa organização. Melhoria de processos, melhoria de concepção, melhoria de desenvolvimento. Nós devemos nos manter firmes e perseverantes, como o colega disse. É importante entendermos que o mercado é realmente duro, tal como o colega disse, e que não é fácil empreender. Não é fácil. Tu, por vezes, podes ficar durante 1 ano ou 2 anos simplesmente a desenvolver sem tirar uma ideia do papel. Então, a necessidade de manter-se firme e forte é a que mais vai prevalecer e vai fazer com que muitas soluções se permaneçam no mercado. O futuro digital de Angola é uma só frase. Desenvolvimento. Numa só frase. Uma só frase. Uma palavra. O caminho para o desenvolvimento. Em uma só frase. Caminho para o desenvolvimento. Progresso portanto, eu quero olhar para três aspectos. Portanto, é produtividade, portanto, educação, saúde e qualidade de vida.
Transformação digital. Eu pensei. Grandes empresas ou startups? Eu diria para ambas. Mas é só uma única opção. Startups. 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 Estamos mesmo já na reta final, mas tem uma questão. Que mensagem deixam para aqueles que vão visitar o maior fórum de tecnologia, né? Nos dias 11, 12 e 13, que é o Angotic? Que mensagem têm para eles? Para o público do Angotic. Olha, Seria direcionado mesmo à câmera. sim, olha, a mensagem que gostaria de deixar: tirem o maior proveito possível, visitem todos os stands, conversem com os empreendedores, conversem com as startups, conversem com as grandes empresas e quem sabe dali vocês também podem tirar ideias para que nas edições futuras se juntem a esta grande família Angotic. Inspirem-se, façam um negócio, cresçam. Sejam ousados. O networking parte de uma iniciativa. É importante que as pessoas vão com objetivos claros e que realmente se conectem com as pessoas que lá estão. O Angotic é um palco que nos permite muito desenvolvimento. O Angotic permite a criação de muitas oportunidades. Então vamos lá, exploremos todas as oportunidades que este palco tecnológico permite-nos ou nos oferece e vamos juntos transformar o ecossistema. Estamos na reta final. Certo. O 12º episódio do podcast A Caminho do Angotic. Um espaço que nos aproxima cada vez mais do maior fórum internacional de tecnologias de informação e comunicação de Angola. Também de África, não é? Certamente. Só nos resta reiterar as saudações tecnológicas e agradecer aos nossos convidados de hoje que estavam conosco na conversa em torno das startups angolanas na rota da transformação digital. O diretor Carlos Manuel Sebastião, da GC Green Inovação Tecnológica. Nelson Jesus, CEO da Interexpress África, Tecnologia e Serviços Limitada. Ismael Sebastião Sozinho, cofundador e CEO da Modress. Continue a acompanhar os próximos episódios do podcast A Caminho do Angotic, porque estamos juntos na rota da transformação digital. Até lá, continuem conosco. Reiteramos saudações tecnológicas. Muito obrigado.